envolvidos pelo amor do Mestre Jesus, estamos juntos mais uma vez. A doutrina espírita nos revela que somos espíritos imortais, criados simples e ignorantes, destinados à perfeição. Nas obras básicas do Espiritismo, especialmente em O Céu e o Inferno e o Livro dos Espíritos, encontramos que nessa jornada evolutiva, quando erra, o processo de reabilitação da alma fundamenta-se em 3 etapas interdependentes: arrependimento, expiação e reparação. Como acontece cada uma dessas etapas? É com muita alegria que vamos conversar com Eulália Bueno, que é ativa, trabalhadora no movimento espírita, palestrante, escritora espírita, autora de diversas obras espíritas. Olá, Eulália, alegria tê-la mais uma vez em nosso programa. Olá, Ivone, é muito bom poder estar aqui novamente e refletirmos sobre um tema que gera tanta controvérsia e tanta aflição no coração das criaturas. Gratidão. Você poderia nos falar sobre esse processo de evolução do espírito de simples e ignorante para a perfeição? Sim, todos somos criados dentro dessa simplicidade, dessa ignorância que deve nos impulsionar à complexidade, que é a evolução, viajando pelos reinos até atingir a condição hominal, onde aprendemos a organizar a matéria. E a partir da condição hominal, nós vamos aprender a crescer como espíritos, independendo da matéria, porque nós sabemos que o mundo espiritual não é dependente do mundo material. Já, ao contrário, o mundo material necessita da presença da organização do espírito. Então, nós estamos nessa etapa, onde precisamos crescer e aprender a administrar a matéria sem nos identificarmos totalmente com ela, que é o que nos conduz ao materialismo. Então, essa etapa exige muitos esforços da nossa parte, porque alcançamos a condição da maioridade, do livre-arbítrio, mas com isso também assumimos a responsabilidade sobre as consequências das nossas escolhas. E, por caminhos diferenciados, uns com menos dor, outros com mais dor, só existe uma fatalidade aguardando por nós, que é a angelitude. Então saímos do Pai simples e ignorantes por uma criação de amor que partiu dele, para retornar de livre e espontaneamente ao Pai quando atingirmos o ápice da espiritualidade e do amor. Eulália, qual é o papel do arrependimento nesse processo, já que por si só ele não é suficiente para que o espírito apague as suas falhas? Ivone, isso é interessante, porque nós conhecemos muitas pessoas arrependidas. Ah, se eu pudesse voltar aos meus 20 anos, eu não faria mais isso. Me arrependi tanto de ter feito isso. Mas param por aí. Vivem, às vezes, situações dolorosas, culpas, remorsos, que são paralisantes, adoecem
adoecem o espírito, adoecem o corpo, porque o espírito foi criado para o movimento. E quanto mais ele cresce espiritualmente, mais ativo ele se encontra na criação, porque a todo momento nos é dado criar. Então nós temos aí os Cristos, esses espíritos numa comunhão indescritível. Eu acho lindo, porque comunhão já nos mostra uma interligação, mas quando fala indescritível, a gente imagina a extensão dessa comunhão com Deus, conforme aponta André Luiz, e que recebem dele todo o halo mental. Então, toda a matéria mental. Ora, o pensamento de Deus é matéria. E com isso eles criam tudo que existe, são chamados co-criadores em plano maior. E nós, a caminho da perfeição, também mergulhados no pensamento de Deus, que dá origem ao fluido cósmico universal, em que todos nos encontramos, todo o universo se encontra, nós estamos construindo nosso amanhã. E estamos lidando com as construções do nosso ontem. E isso, quando a gente não está bem informado, cria uma certa confusão, porque eu digo assim, eu estou arrependido, mas não sei bem do quê. Parece que eu trago uma culpa, um remorso comigo, mas eu não me lembro do que eu fiz. Deve estar no meu passado. Não importa. Para que eu liberte a minha consciência até dos males que estagiam no nosso passado, dos quais eu não tenho consciência hoje, só há uma saída: executar o bem, exercer o bem por todas as maneiras, porque isso me afasta de uma condição expiatória, muitas vezes dolorosa, e que com certeza na sequência nós vamos tocar nesse assunto. Há aqueles que muitas vezes não se arrependem enquanto no corpo físico, mas como fica no mundo espiritual, ele terá essa noção, como se dará esse arrependimento? O arrependimento positivo vai se dar mesmo na condição do espírito mais esclarecido. Nós estamos estudando a obra de Manuel Filomeno de Miranda, Loucura e Obsessão, e eu me recordo de termos estudado agora o capítulo 21 e 22, e Manuel Filomeno de Miranda vai encontrar duas senhoras que eram amigas dos tempos de reencarnação na Terra. Elas desencarnaram bem antes e agora, nos trabalhos voltados exatamente para os espíritos culpados, Manuel Filomeno as encontra saindo de uma igreja católica, e elas lhe perguntam: mas você já veio para o lado de cá? Então elas sabem que morreram. Isso né? Mas elas vivem atreladas à condição de que aquela morada agora é definitiva, que foi para onde Deus as enviou. E a preocupação delas é receber o filho de uma e sobrinho da outra, porque elas eram irmãs, que vai vir ao mundo espiritual. Então elas estão empenhadas assim, o que elas podiam fazer para ele caminhar um pouquinho mais, para ele poder vir para ali, né, ficar permanentemente num bom lugar. Então elas ainda, mesmo desencarnadas, elas não conseguem entender, assimilar a extensão do mundo espiritual, das oportunidades. Então vai demorar mais tempo, provavelmente elas, claro que voltarão, mas provavelmente com muito pouco ou nenhuma participação no planejamento reencarnatório delas, porque elas não têm ainda o entendimento das múltiplas reencarnações, e sim do desígnio definitivo
que o Pai, no julgamento, estabelece para elas. Eu creio que na nossa condição, infelizmente, é a dor, porque aqueles espíritos de quem eu trago mágoas ou ofensas que eu pratiquei, que me incomodam, gerando remorso, arrependimento, se nós tivermos a bênção de encontrá-los no mundo espiritual, de analisar a condição em que eles estão e aqui e nós também nos encontramos, aí nós podemos fazer com que esse remorso ou esse arrependimento, sob a orientação dos benfeitores, possa receber o cuidado meticuloso de um novo planejamento reencarnatório, onde nós entendamos que somos partícipes, somos os personagens centrais da história da nossa própria vida, podendo modificá-la a cada ato, que seria a reencarnação e a permanência no mundo espiritual entre esses períodos. Para uns demora pouco, para outros demora muito, para outros passam verdadeiros períodos, como nós sabemos, de exilados que vieram para a Terra, que já tinham sido exilados de outros planetas e que vão ser exilados da Terra. Então veja esse mecanismo de crescimento do espírito. Como é lento, né? É lento, dependendo do esforço que a gente faz e do entendimento que a gente vai adquirindo. É interessante porque não é porque o espírito retornou ao mundo espiritual que ele tenha consciência de como é, de o que é, do que ele precisa, não é, Eulália? Exatamente isso, ele está arraigado às crenças que lhe movimentaram a existência. Então essas tinham desencarnado e acreditavam-se no céu, porque podiam frequentar o templo religioso, tinham a liberdade de ir e vir, e estavam preocupadas que o filho, o sobrinho que viria, dele poder, na hora do julgamento, ser designado para esse habitar lugar. com elas. Então, é sempre aquela coisa onde Deus vai me colocar, né? O que Deus vai me oportunizar, eu mesmo não faço nada, pode demorar muito. E a expiação? Como que ela se dá e qual é a utilidade prática para o espírito sofredor? Então, a expiação é a necessidade de revisitar o passado. Então, eu cometi um deslize, vamos falar dos nossos deslizes, porque nós costumamos dizer, realmente, eu fui vítima de uma ofensa, mas vamos dizer que somos os ofensores. E às vezes demoramos, porque o egoísmo, o orgulho, a prepotência nos dá a imagem de que nós somos os que sempre têm razão, que fomos obrigados a fazer ou a tomar aquela atitude. Então, olha, a questão do amadurecimento, eu precisava fazer aquilo. Se eu chegar à conclusão que não precisava, eu tenho que fazer a pergunta, e por que eu fiz? O que me levou a fazer? E se porventura a vítima dos nossos atos estiver a braços com dificuldades maiores provocadas pela minha atitude, eu ter a coragem de voltar e refazer. Então, claro que eu vou conviver com alguém que tem ressalvas de mim. Eu acho muito bonito, Ivone, a história do Silas, lá do Ação e Reação, né? Porque ele criou uma série de problemas graves que envolveram a morte de pessoas e o próprio suicídio indireto dele. Ele não teve a intenção, mas acabou provocando, tomando um medicamento errado, com absoluta certeza, sob a influência dos espíritos infelizes, que encontraram sempre ressonância nas suas intenções para executar os seus planos, e que agora
o tinham em suas mãos e queriam também possuí-lo no mundo espiritual. E o levaram a confundir, ele médico, no ambiente um pouco escuro, um frasco de um remédio para o estômago com um vidro de arsênico. E ele então desencarna pelo suicídio, não é? E tem o planejamento onde ele vai ser responsável por aquela mulher que lhe fora madrasta, mas que tinha excepcionais intenções e cujo papel como madrasta alavancaria sua evolução, e ele vai renascer com ela, ele vai cuidar dela, mas ele precisa que ela aceite esse planejamento. Olha que coisa incrível, e quantos de nós não nos encontramos nisso? Aí imagina, ela aceita. Como vai ser essa convivência? Ela vai vir limitada, mental e fisicamente. Esse espírito para ela vai ser alguém que ela teme. Então, quando chegar perto, provavelmente limitada, ela vai gritar, ela vai surtar, ela vai trazer problemas graves que vão cutucar a paciência, a abnegação dele, ou, em outras palavras, colocá-lo diante do mesmo risco do qual ele sucumbiu na outra vida, dele largá-la, abandoná-la, matá-la, porque ele vai ser médico outra vez, né? Ou ele superar, porque entre uma vida e outra nós temos um longo período no mundo espiritual, né? Quando a gente vai lá, a pergunta 921 do Livro dos Espíritos diz que a reencarnação é como um pernoite numa rude estalagem, e que somando todas as reencarnações, o período total é muito inferior àquele que nós ficamos no mundo espiritual. Ficamos no mundo espiritual sendo capacitados pelos benfeitores para compreender os nossos deslizes. Então, revisitar as nossas pendências, que são frutos das nossas tendências morais, é uma situação grave, porque nós vamos ser tentados a repetir o ato para, por fim, criarmos a resistência de nunca mais fazermos essa escolha. Mas aí nós falamos do arrependimento, da expiação, né? Quando o espírito vai sofrer as consequências dos seus atos. Mas, até aí, ainda não houve evolução para ele, né? É preciso a reparação. Como é a reparação? Eu considero que a expiação é aquele momento que você diz assim, mas por mais que eu lute, parece que eu estou sendo castigado, não consigo mudar essa situação. E não vai conseguir enquanto não assimilar a melhor forma de administrá-la. Mas pare, que ninguém te impôs nada. A expiação é a consequência das escolhas que fizemos no passado. E elas nos marcam tão profundamente que devem exercer o papel de nos despertar para as escolhas que estamos fazendo hoje, porque iremos recolher os resultados delas amanhã. E, obviamente, quando compreendermos isso, nós não precisaremos mais ser constrangidos a passar por aquela condição para aprendermos a agir diferente. Quando estivermos conscientes, nós agiremos diferente por conclusões que a dor nos fez atingir. E aí passaremos a fazer, onde falimos, o bem como um hábito natural. Então, quando eu entender que todo o ato bom, independente de eu observar que foi por isso, que foi com aquela pessoa, mas que qualquer pessoa que estiver no meu caminho merece o melhor de mim, eu vou oferecer o bem como produto da reparação moral que me ensinou que esse é o único caminho para não errar mais.
Então, a gente ainda está a caminho de sermos espíritos que já atingiram o grau do entendimento de que não devemos mais fazer o mal em primeiro lugar, porque faremos para nós próprios e nos custará muitas dores para nos libertarmos dele. Então, reparar é substituir o mal pelo bem. Exatamente. É aprender o real valor do bem e perceber que o mal não faz bem a ninguém. O mal faz mal para quem o realiza. E eu não querendo mais isso para mim, mesmo que seja ainda, veja, em entendimentos parcos, por egoísmo, não querendo mais o mal para mim, eu passo a agir melhor e inconscientemente faço o bem para os outros até que o bem se torne o meu modo de ação natural. Que cheguemos lá, né, Ivone? Sim. Que cheguemos lá. lá. Estamos tendo uma grande oportunidade agora aqui na Terra. Estamos. Porque os extremos, o bem e o mal, estão muito ressaltados. Estão. Né? Que saibamos aproveitar a dádiva de estarmos reencarnados neste momento da Terra. E que não desanimemos, né? Porque não é fácil. Todo esse processo não é fácil, né, Eulália? Mas sendo espíritas, nós temos um roteiro excepcionalmente bem feito e infalível, porque foi elaborado por Jesus, que é um espírito infalível. O Evangelho segundo o Espiritismo. Exatamente. Eulália, muito obrigada por estar aqui conosco. Somos imensamente gratas mesmo. E eu também, Ivone. E eu também. Que Jesus nos abençoe e fique convosco aí. Para realizar muitos ainda desses programas. Muita paz. E você voltará a estar conosco, com Muita certeza. paz. E a todos vocês também, a nossa gratidão e os votos de muita paz.